sejam bem-vindos ao canal, aqui é a Sandra Brum e na nossa videoaula de hoje vou te mostrar como fazer esse lindo trilho de mesa natalino. Tenho certeza que você vai amar tecer essa peça. Esse ponto aqui é muito fácil, muito versátil e muito gostoso também de ser feito. Trabalhamos em carreiras de ida e volta e no final trabalhamos com esse detalhe em ponto picô que dá todo um charme na sua peça. Essa peça ela fica realmente lindíssima e você pode usar também outras variações dos fios que eu vou indicar para você aqui da Supremo para fazer a sua peça. Caso você queira fazer uma peça lisa, também pode, que fica bem bacana. Eu espero que você goste da videoaula e a seguir eu vou passar todo o material que você vai precisar para essa aula de hoje e também vamos fazer a nossa peça juntos. Para fazermos a nossa peça de hoje, nós vamos precisar de 2 novelos do Supremo Color Brilho. Essa cor que eu estou utilizando aqui é a cor 1302, vermelho, verde bandeira, branco, com fio de lurex ouro. É um fio que fica muito bacana para você tecer projetos, como aqui os de Natal. Fica maravilhoso e as cores são lindíssimas. Além da torção desse fio, fica muito bacana em qualquer projeto que você for fazer. Vamos precisar também de uma tesoura e uma agulha para crochê, que eu vou usar a 3,75, mas você pode usar a de sua preferência. Para iniciarmos a nossa peça, a gente vai precisar tecer aqui um cordão de 52 correntes. Então, aqui eu já teci para ficar mais fácil de você visualizar. E aí, eu vou voltar na minha quinta corrente. A que está na agulha não conta, então, volto aqui na quinta e trabalho aqui 2 pontos altos, todos dentro dessa quinta corrente. Olha só. 2 correntes e um ponto baixo dentro dessa mesma corrente, ok? Ficando assim. Laço meu fio, vou pular 3 correntes de base, vou lá na quarta corrente e trabalho 2 pontos altos novamente, 1 e 2. Lembrando que esses 2 pontos são dentro da mesma corrente. 2 correntes e um ponto baixo no mesmo ponto. Laço meu fio, pulo 3 pontos de base, 3 correntes de base, vou lá na quarta e trabalho novamente 2 pontos altos, 2 correntes e um ponto baixo no mesmo ponto. Olha só como vai ficando a nossa peça. Então, a gente vai trabalhando dessa forma por toda aqui a extensão das nossas correntes até chegar lá ao final. Trabalhei aqui até chegar ao final das minhas correntes, olha só como ele vai ficando. E chegando aqui ao final, eu vou pular 2 pontos, vou lá no último, 2 correntes de base, vou lá na última e faço meio ponto alto, ficando dessa forma aqui. Subo 2 correntes, viro a minha peça, e aqui onde eu tenho essa minha alça de 2 correntes aqui, olha só, eu trabalho novamente os 2 pontos altos, todos dentro dessa alça aqui. Os 2 pontos altos, 2 correntes e o ponto baixo também na mesma alça, ok? Laço meu fio, vou lá para minha próxima alça de 2 correntes, que ela está logo aqui à frente, trabalho 2 pontos altos, 2 correntes e o ponto baixo nessa mesma alça, exatamente como a gente fez na carreira anterior. Laço meu fio, vou lá para a próxima alça de 2 correntes e trabalho aqui 2 pontos altos, 2 correntes e um ponto baixo no mesmo ponto. Então, desta forma, você vai trabalhar por toda a sua carreira. Cada bloquinho você vai ter
a sua alça de 2 correntes, então é só trabalhar dessa forma até chegar ao final. Trabalhei aqui até chegar ao final dessa minha segunda carreira, e para finalizar, fiz aqui o meu último bloquinho, laço meu fio e venho aqui nessa alça de correntes e faço meio ponto alto. Então, para terminar a carreira, você sempre vai terminar com meio ponto alto, e para iniciar, você sempre vai começar com 2 correntes. Então, agora nós vamos repetir essa segunda carreira. 1, 2 correntes, vira a peça, vai lá na sua alça ali de 2 correntes, trabalha os seus 2 pontos altos, as 2 correntes e o ponto baixo no mesmo ponto, ficando assim o nosso outro motivo. Essas 2 correntes que a gente faz para começar e o meio ponto alto que a gente faz para terminar, faz com que a sua peça fique retinha para que você consiga trabalhar depois numa base. Laço o nosso fio, vamos lá para a próxima alça de 2 correntes. Então, faço os 2 pontos altos, as 2 correntes e o ponto baixo no mesmo lugar, olha só. Laço meu fio, vou lá para a próxima alça de 2 correntes e trabalho 2 pontos altos, 2 correntes e um ponto baixo no mesmo lugar. Você vai trabalhando dessa forma até chegar ao final da carreira. Quando chegar ao final da carreira, vai fazer o último motivo aqui e vai finalizar a carreira com meio ponto alto nessa alça maior aqui dentro. Depois, você sobe 2 correntes e começa a fazer novamente a sua peça. Então, a gente vai trabalhar por todo o comprimento, essa é a largura da nossa peça. A gente vai trabalhar por todo o comprimento, fazendo essa carreira, exatamente repetição em todas. Então, a gente vai trabalhando dessa forma, até chegar ali ao tamanho desejado. Voltei aqui, então, adiantei bastante a minha peça, você vai perceber, olha que linda a trama desse ponto, fica maravilhosa. E aqui a gente trabalha com carreira direito e avesso. Então, os 2 lados ficam iguais até que você faça o bico. Então, se você não fizer um bico, essa peça se torna dupla face. Caso você vá fazer o bico, como a gente vai fazer nessa aula, aí ela tem o seu lado direito. Então, aqui eu trabalhei por 75 carreiras. Você vai perceber que ela vai ficar bem grande aqui mesmo, com 75 carreiras. Feito as suas 75 carreiras, a gente vai trabalhar agora uma base aqui para ficar exatamente com correntinhas, como a gente tem aqui, para poder fazer o bico da nossa peça. Então, finalizada a carreira aqui com meio ponto alto, eu faço uma corrente, viro a minha peça. Nesse primeiro meio ponto alto que eu fiz, eu faço um ponto baixo, ok? Em seguida, já faço um ponto baixo ali na alça de 2 correntes. Trabalho 1, 2, 3 correntes. Vou lá na minha alça de 2 correntes que eu tenho aqui. Trabalho ponto baixo. 3 correntes novamente. Ponto baixo na próxima alça. Olha só como vai ficando. Trabalho aqui, se caso você sentir que está repuxando a sua peça, quando você fizer o seu primeiro ponto baixo, você faz uma corrente e em seguida trabalha o ponto baixo na alça de 2 correntes. Ele não vai repuxar. Se você preferir, pode fazer dessa forma. Depois, você trabalha as 3 correntes, o ponto baixo lá na alça de 2 correntes. 3 correntes novamente, ponto baixo na próxima alça. 3 correntes, ponto baixo lá na próxima alça de 2 correntes. E assim a gente vai igualando esse final
como a gente tem aqui no nosso início as nossas alcinhas de 3 correntes. Então, você vai trabalhar fazendo as 3 correntes e prendendo com ponto baixo até chegar aqui. Quando chegar aqui, eu volto para mostrar. Chegando aqui ao final, fiz o meu último bloquinho de 3 correntes, faço uma corrente e vou lá na minha alça ali e trabalho ponto baixo, ok? Ficando dessa forma aqui. A partir de agora, nós vamos começar a trabalhar o nosso bico. Então, aqui nós vamos subir 3 correntes, que equivalem a um ponto alto. E dentro desse mesmo ponto que eu tenho aqui, a gente vai trabalhar pontos altos. Então, com as 3 correntes, eu já tenho 2, 3, 4, 5... E a gente vai trabalhando pontos altos aqui. Então, aqui, eu parei o vídeo quando a gente tinha feito os nossos 5 pontos, depois eu fiz mais 4, então, nesse canto aqui, a gente vai ter um total de 9 pontos altos, ok? As 3 correntes e mais 8 pontos altos para totalizar 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos, ok? Trabalho aqui uma corrente e vou aqui nesse meu ponto. Então, vou pular esse que eu tenho aqui, ponto baixo. Olha só. Laço meu fio, faço uma corrente, laço meu fio, vou pular um espaço e vou lá no próximo, nesse daqui, trabalhar mais 9 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 pontos altos. Olha só. Então, trabalhei aqui os 9 pontos altos. Uma corrente, vou pular um ponto de espaço aqui, ponto baixo no próximo. Uma corrente, laço meu fio, vou pular um e vou lá no próximo trabalhar mais 9 pontos altos. Então, a gente trabalha aqui os nossos 9 pontos altos, todos aqui dentro desse mesmo espaço. Então, já tenho 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 pontos altos, todos aqui dentro desse mesmo espaço, olha só. Uma corrente, vou pular um ponto, vou lá no próximo, prendo com ponto baixo, faço uma corrente, laço meu fio e vou para o próximo espaço trabalhar bloquinhos de 9 pontos altos. Então, a gente vai trabalhar dessa forma, por toda aqui a extensão da nossa peça, o comprimento, né, aqui. Quando eu chegar aqui nesse canto, eu volto para mostrar. Lembrando que eu comecei aqui, então, eu preciso trabalhar toda a extensão para chegar até aqui. Quando eu chegar aqui, eu volto para mostrar. Voltei aqui, então, trabalhei desde aqui o meu início, aqui por toda o comprimento da minha peça. E quando eu cheguei aqui no canto, olha só, fiz o meu penúltimo bloquinho. E aqui nesse cantinho, eu fiz outro bloquinho. Só que aqui, eu coloquei 11 pontos altos, certo? Porque nos 4 cantos, nós vamos trabalhar com 11 pontos altos. Porém, aqui nesse início, onde nós iniciamos, a gente colocou 9, né? Quando a gente der a volta, nós vamos colocar mais 2 pontos aqui, que daí totaliza os 11, tá? Então, a gente faz aqui esses 11 pontos altos no canto para ficar bem certinho. Trabalho aqui uma corrente, e aí, vou prender aqui nessa minha primeira alça com ponto baixo. Se eu prender muito lá na frente, a peça vai ficar repuxada. Então, prendo nesse primeiro com um ponto baixo. Uma corrente, olha só,
ficando assim. Laço meu fio e agora eu vou aqui dentro desse ponto que eu tenho aqui, e não dentro da alça de correntes. Dentro desse ponto que eu tenho aqui, para trabalhar os 9 pontos altos. Então, a gente vai trabalhando 9 pontos altos aqui dentro. Eu já tenho 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 pontos altos. Você vai perceber que eu trabalhei todos aqui dentro desse mesmo espaço, certo? Faço uma corrente e agora eu não prendo aqui dentro, prendo dentro da alça com um ponto baixo, certo? Olha só como ele fica. Faço aqui uma corrente, laço meu fio e agora vou dentro da alça aqui, trabalhar os 9 pontos altos. Então, esses 9 pontos altos a gente vai fazer todos dentro dessa alça. Fiz aqui os 9 pontos altos, faço uma corrente, prendo aqui dentro desta alça com ponto baixo, faço uma corrente, laço meu fio e agora eu vou aqui em cima desse ponto que eu tenho, que é dentro dessa alcinha aqui. Então, aqui eu vou trabalhar os meus 9 pontos altos. A gente vai trabalhando dessa forma até chegar ali no outro canto. Então, você vai observar que aqui a gente está trabalhando nossos bloquinhos de 9 pontos. Eu vou dar continuidade aqui, lembrando que aqui é a largura da nossa peça. Vou dar continuidade, quando eu estiver chegando aqui nesse canto, eu volto para mostrar. Cheguei aqui ao final, então você vai perceber que ficou desde o canto 1, 2, 3, 4, 5 e o sexto bloquinho. Nesse cantinho aqui, nós vamos trabalhar novamente nessa alça os 11 pontos altos, exatamente como a gente fez nesse canto aqui. Então, aqui nesse cantinho, 11 pontos altos. Finalizado aqui os 11 pontos altos, a gente vai trabalhar uma corrente, ponto baixo, vamos pular uma aqui, ponto baixo na próxima alça, uma corrente, laço meu fio, pulo um ponto aqui e vou trabalhar novamente os meus 9 pontos altos aqui e seguir por toda aqui a outra lateral da nossa peça, o comprimento, até chegar nesse canto aqui. Então, a gente vai fazer exatamente igual a gente fez desse lado aqui, não tem segredo. A gente vai trabalhar exatamente igual, com a mesma quantidade aqui de bloquinhos. E quando a gente chegar nessa outra parte aqui, a gente vai trabalhar igual nós trabalhamos na largura dessa peça, com a mesma quantidade de motivos. Então, aqui não tem segredo, você vai continuar trabalhando dessa forma. Eu vou dar continuidade aqui, fazendo esses meus bloquinhos, e daqui a pouco eu volto para mostrar. Trabalhei, então, por toda a volta da minha peça, exatamente igual a gente faz aqui, a gente faz desse outro lado também. E na lateral, a mesma coisa. Finalizando a carreira aqui, olha só. Vamos prender com ponto baixo aqui nessa alça, laço o meu fio, e aqui, onde eu tenho os meus 9 pontos altos do início, eu vou colocar mais 2 para totalizar 11 pontos altos, que é o que a gente estava fazendo nos 4 cantos. E aí, fecho com ponto baixíssimo aqui na nossa terceira correntinha. Então, aqui ficou pronto o nosso bloquinho de 11 pontos, exatamente como eu tenho desse outro lado aqui. Agora, nós vamos trabalhar em cima desses nossos pontos que nós fizemos, fazendo um ponto baixo e um ponto com picô. Um ponto baixo e um ponto com picô. Então, aqui, a gente começou a nossa peça aqui, certo? Então, a gente vai trabalhar um ponto baixo aqui, isso quando dermos a nossa volta, certo? Porque ao invés de fechar aqui, cortar o fio e começar aqui, ou caminhar, eu prefiro iniciar daqui. Então, aqui será o ponto baixo aqui
tradicional, aqui o com picô, aqui o ponto baixo tradicional. Então, eu faço uma corrente e trabalho um ponto baixo aqui dentro dessa nossa corrente, desse nosso ponto que a gente acabou de subir. Então, a gente vai trabalhar dessa forma. Fiz o ponto baixo, vou na próxima alça, nas duas alcinhas do próximo ponto, trabalho um ponto baixo. Trabalho aqui 3 correntes para fazer um ponto picô. Vou para o próximo ponto, trabalho um ponto baixo. No próximo ponto, trabalho um ponto baixo. Subo 3 correntes para fazer um ponto picô. Ponto baixo no próximo ponto. Ponto baixo no próximo ponto. Subo 3 correntes para fazer o meu ponto picô. Olha só como vai ficando. Ponto baixo no próximo ponto. Ponto baixo no próximo ponto. Subo 3 correntes para fazer o meu ponto picô. E ponto baixo aqui no nosso último ponto desse bloquinho de 11. Lembrando que aqui eu não terminei ainda, que eu ainda vou fazer os outros picôs quando eu der toda a volta no meu trabalho. Por isso, ele ficou dessa forma. A partir de agora, aqui, depois que eu fiz o meu último ponto, eu vou direto lá no meu outro bloquinho de 9 pontos altos. Sem fazer correntes, eu vou direto lá e trabalho um ponto baixo. Olha só. Fiz o ponto baixo, vou no próximo ponto, faço o ponto baixo, já subo as 3 correntes para fazer o meu ponto picô. Ponto baixo no próximo ponto baixo no próximo ponto e trabalho 3 correntes para fazer o meu ponto picô. Ponto baixo no próximo ponto baixo no próximo e subo as 3 correntes para formar o meu ponto picô. Aqui eu vou soltar o fio. Então, subo as 3 correntes para fazer o meu ponto picô. Ponto baixo, ponto baixo no meu próximo ponto. E já subo as 3 correntes para formar aqui o meu ponto picô. Ponto baixo no último ponto desse meu bloquinho de 9. Então, se você notar, aqui nesse bloquinho de 9, nós ficamos com 4 picôs, certo? Nesse próximo bloquinho, a gente vai fazer a mesma coisa. Então, terminei aqui esse meu bloquinho, agora eu vou precisar passar para esse bloquinho, novo bloquinho de 9 pontos. Então, fiz o meu último ponto, vou direto lá em cima do primeiro e começo com um ponto baixo. Ponto baixo no segundo, subo as 3 correntes para fazer o meu ponto picô. Ponto baixo no próximo ponto baixo no próximo ponto, subo as 3 correntes para formar o meu ponto picô e ponto baixo no próximo ponto. Então, dessa forma, eu vou trabalhando até completar toda aqui essa parte do comprimento da minha peça, até chegar nesse cantinho onde eu tenho os 11 pontos altos. Então, vou trabalhar dessa forma até chegar ao final e daqui a pouquinho eu volto para mostrar. Voltei aqui para te mostrar o nosso cantinho, onde a gente tem os 11 pontos altos, a gente vai ter 5 picôs ali nos 4 cantinhos. E onde nós temos 9 pontos altos, a gente tem 4 picôs, como você pode observar aqui. Então, todos os cantinhos você vai fazer igual. Aqui eu já adiantei bastante a nossa peça, porque quando eu chegar aqui,
trabalhando, olha só, nesse canto eu também trabalhei os 5 picôs, e aí quando a gente chegar aqui no final, quando nós fizermos aqui nosso penúltimo bloquinho, que nós estaremos nesse daqui onde a gente começou, a gente vai prender com ponto baixo no primeiro ponto baixo aqui no segundo, fazemos as 3 correntes para formar o nosso ponto picô, aí a gente trabalha o nosso ponto baixo, finalizando a carreira onde nós começamos, ali do nosso primeiro ponto baixo, e aí você vai observar que nesse cantinho a gente tem os 5 picôs, 1, 2, 3, 4 e 5, olha só. Finalizando a carreira ali, aí você pode cortar o fio, a gente puxa ele todo aqui pra frente, para ficar mais fácil de fazer o arremate. Eu vou colocar aqui na agulha de tapeçaria e vou trazer bem pertinho aqui para você ver como a gente faz. Então, insiro a minha agulha e jogo meu fio lá para trás. Por mais que o fio tenha essa torção e seja aqui mesclado, a gente precisa fazer um acabamento bem bonitinho também. Então, joguei o meu fio lá para trás, pego um fio que está bem próximo aqui da minha peça, passo ele e travo dando um nozinho. Depois eu pego essa mesma agulha aqui que eu já tenho o fio dentro e vou passando pelos pontos para poder esconder bem esse nosso fio e aí fazer os arremates também lá do início, fazer o arremate ali de quando a gente emendou o fio, porque a gente precisa de 2 novelos, né, para fazer essa peça, ainda sobra bastante. Então, se você quiser fazer maior, você pode também, que o fio dá. Aí fica a seu critério o tamanho que você quer fazer a sua peça. Vou esconder os fios aqui e já volto para mostrar a nossa peça pronta. Finalizei a nossa peça e olha só que linda que ela fica. Essa trama, ela fica maravilhosa. Aqui você pode acompanhar mais de pertinho e olha só que lindo que fica os detalhes em picô também. E essa foi a nossa videoaula de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você chegou até aqui, não deixe de deixar seu joinha aqui, deixar seu comentário, para que a gente possa trazer mais conteúdos como esse. Um super beijo e até a próxima!